Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. E no programa de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida e a carreira do juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Aureliano Albuquerque Amorim. Ele apresentou durante toda essa semana aqui na TV Justiça um curso sobre arbitragem e o poder judiciário. Doutor Aureliano, seja muito bem-vindo aqui no Saber Direito Debate. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Vamos começar contando um pouquinho da sua trajetória no direito. Pelo que o senhor me contou, vem de berço, né? Vem antes do berço. Eu costumo dizer que desde quando eu estava na barriga da minha mãe, eu escuto direito. Meu pai foi magistrado, o meu avô foi magistrado e desde pequeno eu vejo a atuação do meu pai em comarcas do interior, comarcas maiores, menores. E a gente, claro, quando vê o pai, a gente tenta fazer igual, né? E eu me apaixonei pelo direito, claro, sem dúvida, também por isso, né? Mas eu me considero um juiz vocacionado e que teve a oportunidade de acrescer à minha vida aquilo que eu vi que meu pai fazia, aquilo que meu avô também fazia e aquilo que eles me falavam, né? E quando tinha algumas dificuldades, é claro, eu ia me aconselhar com quem? Com meu pai e com meu avô, que tinha muito mais experiência do que eu. E com isso a gente aufere, né, conhecimentos mais abalizados para a realização das nossas atividades. E crescer vendo esse direito, você me contou que via até pertinho, ali no alpendre da sua casa. Como que foi essa convivência? Como foi crescer mesmo vivendo o direito? Sim, meu pai era juiz numa cidade muito pequena, na década de 70, né? E ele trabalhava praticamente dentro de casa, né? Tinha um cômodo no alpendre, onde ele atendia as pessoas que vinham, advogados que vinham falar com ele. Na maior parte das vezes ele ficava ali. Às vezes saía para fazer audiência no fórum, que ficava a 200 metros de distância, né? Então a maior parte das vezes ele estava ali trabalhando. E eu nunca gostei de ir para a rua, jogava muito pouco futebol, né? Ficava olhando, escutando o que ele fazia, né? Os trabalhos que ele realizava, me contava as histórias, enfim, eu vivi isso pelo menos até os 12 anos de idade. Com 12 anos de idade eu tive que sair, porque a cidade era muito pequena, não tinha como estudar mais. Aí eu fui para a capital, onde fiquei na casa do meu avô, que era também magistrado aposentado. E já são 30 anos de carreira, sendo 26 no magistrado. Como que o senhor renova essa paixão cada dia? Estudando, né? Vendo coisas novas, né? Abrindo a mente para aquilo que está surgindo, porque a sociedade não para, os problemas vão se modificando, se atualizando, surgindo novos problemas, desaparecendo problemas antigos, e a gente não pode manter a nossa mente no passado. A gente tem sempre que continuar estudando, conhecendo coisas novas, e uma das coisas novas que eu passei a aprender é justamente o direito arbitral, que vem ganhando a cada dia mais expressividade social. Eu também fiz um mestrado fora, eu fiz um mestrado na Espanha, que me ajudou também em me atualizar com as coisas que vão surgir no Brasil dentro de pouco tempo, se é que já não surgiram. Então, a solução para isso é sempre renovar conhecimentos, né? E o sistema arbitral, o direito arbitral, é um direito relativamente novo no Brasil e isso também é uma das coisas que eu aprendi depois. O senhor falou em renovar os conhecimentos. A sua visão do direito, sobre o direito em si, mudou nesses últimos anos, não? Sim, sem qualquer sombra de dúvida, entendeu? Nós precisamos adequar a forma de pensar à nova realidade. Nós não podemos manter o nosso pensamento no passado, fechando a nossa cabeça para circunstâncias novas, né? Eu gosto muito também de direito eletrônico e é uma coisa super nova. Atualmente o Tribunal de Goiás está digitalizando todos os seus processos porque nós vamos agora mexer só no computador. E eu sou um entusiasta também da informatização, da informática de forma generalizada, e isso faz com que a gente tenha sempre que atualizar os conhecimentos. Nós estamos verificando aí a briga de WhatsApp, bloqueia o WhatsApp, não bloqueia o WhatsApp, tudo são coisas decorrentes dessa nova realidade que nós estamos vivendo. O senhor também falou que a área de arbitragem é nova. No Brasil, né? Relativamente nova no Brasil, em que pese nós termos algumas informações desde a época do Império, né? Mas a utilização da arbitragem no Brasil, ela se intensificou mais a partir da lei de arbitragem, que é de 96, né? Então, de lá para cá, cada ano que passa, uma quantidade maior de problemas são solucionados pela via arbitral. Então, o senhor vê mudanças e ainda enxerga algumas possibilidades que ainda podem mudar? Sem qualquer sombra de dúvida, né? Nós estamos nos desenvolvendo e, graças a Deus, nós temos condições, através da globalização, de ver o que está acontecendo no mundo inteiro e ver se a gente tem condição de acompanhar, né?
e novas circunstâncias a respeito do direito arbitral estão surgindo a todo momento, em todas as áreas do direito arbitral. E o senhor falou, seu pai magistrado, seu avô magistrado, de alguma forma eles contribuíram para o juiz que o senhor é hoje? Sem qualquer sombra de dúvida, né? E a contribuição se deu através de consultas que a gente faz, né? Estou com um problema, como é que eu faço, né? Me ajuda. Mas se deu também pela forma de trabalho que eles tinham, né? A forma com que eles trabalhavam, com que eles se dedicavam à atividade da magistratura, à correção nas suas atividades, o comportamento social. Tudo isso, é claro, que refletiu dentro daquilo que eu sou hoje. E 30 anos de profissão, somente 4 fora da magistratura. O que te instigou a ser juiz? Eu comecei, antes de formar, estagiando em escritório de advocacia. Eu sei o que é advogar, em que pese ter feito isso há muito tempo e não por muito tempo, né? Mas isso ajuda a gente, depois que está do outro lado, né, está no gabinete como magistrado, a saber como é a vida do advogado, como são as dificuldades que ele enfrenta e, com isso, fazer uma solução melhor. Eu não tenho escrúpulos de forma alguma em atender o advogado a qualquer momento, porque eu sei que em algumas circunstâncias é extremamente necessário que o advogado converse com o juiz, né? Isso aí também, como é que isso acontece. Então, atendo imediatamente, verifico, tento resolver o mais rápido possível. E isso, claro, veio da minha experiência, em que pese curta, como advogado. E qual a realidade hoje dos juízes no Brasil? É uma realidade preocupante. Nós passamos por muito tempo em uma situação em que a sociedade via a gente como pessoas que ganham muito, trabalham pouco e têm pouca responsabilidade. E tudo exatamente o contrário, né? A responsabilidade do juiz hoje é imensa. Nós acabamos de passar por um problema nacional onde a figura do Poder Judiciário foi totalmente necessária e decisiva nessa situação, está sendo até hoje, né? Então o Judiciário tem uma respeitabilidade, tem que ter uma respeitabilidade social muito grande. E a gente vê que nem sempre isso ocorre. Claro, em razão do volume de serviço, do atraso que às vezes ocorre pelas dificuldades que nós temos, né? Mas nós vamos corrigindo, o Conselho Nacional de Justiça tem ajudado muito nisso, fazer com que o judiciário seja mais eficiente, mais ágil e, com isso, retirar aquela pecha de um poder caro e ineficiente. Nós vamos voltar daqui a pouquinho a falar sobre esse assunto, mas o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta e hoje comigo aqui no estúdio o juiz de direito Aureliano Albuquerque Amorim. Doutor Aureliano, quando a gente saiu para o intervalo, a gente falava sobre a realidade dos juízes no Brasil. O senhor enxerga alguma forma para mudar a visão da sociedade, não? Sim, eu enxergo, né? Claro, existem várias formas de mudar isso. Uma delas é melhorando a legislação que nós atuamos, no sentido de agilizar os procedimentos. O CPC de 2015, infelizmente, não primou por isso. Ele primou mais pela qualidade da decisão do que pela agilidade, né? Mas dentro do CPC nós temos algumas ferramentas que podem auxiliar na agilização dos processos. Essa é uma das principais coisas que nós precisamos, de legislações que nos permitam ser mais rápidos. E outra coisa é a informação. Levar à sociedade a realidade do Poder Judiciário, porque na maior parte das vezes a sociedade tem um posicionamento completamente fora da nossa realidade, né? O juiz brasileiro é considerado o juiz mais produtivo do mundo, né? A média é de 1.500 sentenças por ano, né? Isso é um verdadeiro absurdo em países desenvolvidos, um absurdo no sentido do excesso, né? E, no entanto, o judiciário é considerado um poder lento, né? Então, nós estamos trabalhando muito, né? E não estamos vendo essa informação chegar ao jurisdicionado, né? Então, é necessário que se tome providências nesse sentido, no sentido de informar a sociedade a nossa realidade. Falou em informar a sociedade. E o senhor, eu sei que já faz a sua parte. O senhor participa de uma rádio, é isso mesmo? Sim, eu participo de um programa numa rádio em Goiânia. Toda sexta-feira eu vou a esse programa junto com outras pessoas e nós falamos a respeito das notícias daquele dia, situações que são trazidas pelos ouvintes, né? E eu tenho me primado no sentido de informar a população naquilo que tem algum reflexo no Poder Judiciário, né? Explicando, por exemplo, decisões que o Supremo dá, que são de repercussão nacional, por que foi feito dessa forma, daquela, porque com isso eu consigo levar à sociedade uma forma de ver o judiciário mais correta,
né? Sabendo quais são as nossas dificuldades e por que aquilo foi decidido daquela forma. O senhor acredita que essa é uma forma de estreitar os laços? Sem qualquer sombra de dúvida, né? Nós precisamos deixar a sociedade mais ciente das dificuldades daquilo que nós somos no nosso dia a dia. Nós temos cerca de 200 magistrados, por exemplo, Natália, que estão ameaçados de morte, né? E pouca gente na sociedade sabe disso. Então, há uma necessidade que se saiba disso e saber da importância que é a atividade do magistrado para que a sociedade tenha a sua tranquilidade social. E o senhor falou um pouquinho da importância do magistrado. Eu sei que o senhor ainda arruma um tempinho para fazer outras atividades, né? Sim, eu sou professor, né? Eu tenho uma turma apenas, não consigo pegar mais porque a minha atividade como magistrado não permite, são muitos processos, mas eu sempre faço questão de dar aula e passar aos alunos, né, um pouco da minha experiência como magistrado, ensinando o direito. Acho que faz parte, a Constituição é sábia ao permitir ao juiz, como única atividade além da magistratura, lecionar, né? E isso é importante para a formação dos futuros magistrados, dos futuros advogados, promotores de justiça, enfim, futuros operadores do direito. E hoje em dia muitos alunos querem partir para essa área de concurso, principalmente para serem magistrados. Qual é a sua dica para esses alunos? Primeira coisa, verificar se realmente é isso que querem, entendeu? Não há nada pior do que um juiz que não seja vocacionado, né? Porque não é fácil, né? Exige uma série de um comportamento adequado, exige uma quantidade de trabalho que é absurda, são cobranças sociais que são feitas. O juiz, principalmente no interior, ele é juiz 24 horas por dia, e isso para uma pessoa que não tem vocação é muito pesado. Para aquele que tem vocação, não. Quase todas as outras atividades, o promotor de justiça, o defensor público, né, têm mais ou menos o mesmo salário do juiz, alguns até mais, entendeu? Então não compensa hoje você ir para a magistratura pelo salário. Você vai pela vocação, não pelo salário. Então o senhor acredita que essa é uma ideia que precisa ser passada para esses alunos, principalmente que veem essa área do direito como oportunidade até somente de ganhar dinheiro? Sem dúvida, né? Agora eles estão cientes disso, né? Os meus alunos na faculdade, eles me falam a respeito disso. Já tem dentro da própria faculdade informações suficientes, porque eles têm professores que são advogados, que são promotores, que são juízes, cada um fala um pouco da sua própria atividade e com isso eles têm sim um conhecimento nesse caso. A gente só espera que eles tenham acertado na vocação que escolheram. Mestrado e doutorado na Espanha, você vê uma importância de se estudar fora? Sim, né? É uma forma diferente de ver o direito, né? É uma cultura diferente, são problemas diferentes que o operador do direito só ganha com isso, né? Eu fiz um mestrado no Brasil, fiz outro no exterior, né? Estou no meio de um doutorado pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e isso só tem acrescentado na minha atividade como magistrado e numa visão mais ampla do direito. Porque, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo num mundo que está globalizado. Qualquer coisa que acontece aqui vai acontecer do outro lado no mundo no segundo seguinte. E nós temos que estar preparados com a cabeça aberta para esse novo horizonte. E a área da arbitragem veio desses estudos, não? A área da arbitragem veio através de um pedido do desembargador Vitor Barbosa Lenza, já falecido. Assim que eu fui transferido para Goiânia, ele me convidou para fazer parte de um sistema que havia em Goiás, né? Eu disse a ele, mas eu não sei nada disso, né? Ele disse, não se preocupe, é fácil, né? E eu então fui e descobri que não é fácil, né? Era completamente diferente daquilo que eu estava acostumado e, claro, eu me aprofundei, estudei, consegui entender razoavelmente bem como funciona o sistema e verifico que é um sistema muito interessante e necessário nos dias atuais para uma solução rápida de conflitos de interesse. O senhor falou em solução rápida. O senhor acredita que hoje em dia falta isso no judiciário brasileiro? Falta, né? Sem qualquer sombra de dúvida, falta. O problema é como remediar, como solucionar isso, né? Eu tenho 5.000 processos em andamento. Não tem como você ser rápido com um volume de trabalho desses, né? E nós sabemos que não há dinheiro para aumentar a estrutura do judiciário. Então nós temos que nos aperfeiçoar. O Tribunal de Goiás está agora digitalizando todos os processos. É uma forma de auxiliar o juiz a ser mais rápido, né? De facilitar o acesso da parte. A arbitragem é uma outra forma de retirar do judiciário um processo que ele não precisava tê-lo,
né, as partes podem eleger um particular para poder solucionar os seus conflitos de interesse, e a lei diz que, nesse caso, isso tem que ser resolvido de forma definitiva em 6 meses, sem recurso. Enquanto no judiciário nós temos uma gama imensa de recursos, né? Nós temos a conciliação, que agora o novo Código de Processo Civil trouxe como praticamente obrigatória nos processos, né? E nós estamos aplicando muito isso no Tribunal de Goiás para poder ver se a gente consegue uma redução cada vez maior dos nossos processos. A sociedade tem conhecimento dessa área da arbitragem? Tem uma resistência, não? Já foi maior, entendeu? Já foi maior. A sociedade, aos poucos, está tendo conhecimento a respeito disso, né? Ela está ganhando cultura arbitral. As empresas estão fazendo contas, né? Quanto tempo um processo demora no judiciário e qual o custo? E quanto tempo demora no sistema arbitral e qual o custo? Para ver qual dos dois é mais rápido, qual dos dois custa menos e resolve mais rápido a situação. Aí, nesse ponto, em razão da sistemática arbitral, o sistema arbitral ganha de lavada, né? É muito mais fácil, muito mais rápido, né? E não tem recurso. Aquilo que o árbitro decidiu, está decidido. No judiciário, infelizmente, ou felizmente, depende muito das circunstâncias, né? Nós temos uma série de recursos que podem chegar até o Supremo. Doutor Aureliano, a gente daqui a pouquinho volta para falar mais sobre essa área da arbitragem. O senhor vai trazer algumas dicas de livro, hein? E você aí de casa, não saia daí. O Saber Direito Debate volta em instantes. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o juiz de direito Aureliano Albuquerque Amorim. E o senhor trouxe alguns livros para aqueles alunos que queiram aprofundar um pouquinho na área da arbitragem. Sendo o primeiro, Arbitragem, estudos em homenagem ao professor Guido Fernando da Silva Soares. Por que essa obra? Essa obra é uma coletânea de vários artigos a respeito do direito arbitral, que é coordenada pela Selma Lemes, o Carlos Alberto Carmona e o Pedro Batista Martins, que são os pais da lei de arbitragem, né? Existem outros autores dos diversos artigos e eles trazem aí várias questões relacionadas à arbitragem que é muito interessante se ler. O senhor trouxe também uma obra em espanhol, para aqueles alunos que sabem falar um pouquinho da língua, né? O direito arbitral na Espanha é muito bom, né? E eu trouxe esse livro, que é o da Silvia Barona Vilar, que é uma das melhores doutrinadoras de direito arbitral na Espanha, né? Qualquer livro dela, com certeza, é um bom livro sobre direito arbitral na Espanha. E o senhor acredita que quem fala pelo menos um pouquinho de espanhol consegue entender? Consegue entender com facilidade. Vamos ao terceira obra, então. De Pedro Batista Martins, Apontamento sobre a Lei de Arbitragem. O que o senhor tem a falar sobre esse livro? Pedro Batista Martins foi um dos pais da lei de arbitragem e ele traz aí todas as informações a respeito, explica como é que funciona, né? Então é uma obra que quem quer aprender arbitragem não pode deixar de tê-la. E mais um pouquinho desse livro, Apontamento sobre a Lei de Arbitragem. O senhor acha que precisa se atualizar? Tem muitas novidades aqui? Esse livro é anterior à lei que alterou a arbitragem, que é de 2015, né? Eu não sei se ele já atualizou com essa nova legislação, mas com certeza a nova legislação merece sim uma atualização de todos esses livros. E esse outro autor, Carreira Alvim, Direito Arbitral, ele é muito importante para essa área? Sim, ele é muito técnico, né? De uma profundidade de informação, de conceitos muito interessantes, né? Então vale a pena sim um livro feito pelo Carreira Alvim. O senhor falou que ele é muito técnico, então o aluno é só para aprofundar um pouquinho o conhecimento. O aluno pode ter alguma dificuldade inicial com ele, né? Mas dependendo do nível que ele está dentro do curso de Direito, é perfeitamente possível que ele consiga entender. E o senhor também é autor do tema, né? Arbitragem, a relação entre o sistema arbitral e o Poder Judiciário. Quando começou a escrever esse livro? Eu comecei em 2010, né? Nós já começamos a fazer algum estudo a respeito, certo? Eu fiz a primeira edição, foi publicada, esgotou, e eu fiz uma complementação depois, de 1 ou 2 anos depois, e chegamos na segunda edição da relação entre o sistema arbitral e o Poder Judiciário, né? É muito interessante para aquele que quer mexer com a arbitragem, porque ele precisa entender qual a relação da arbitragem com o Poder Judiciário. A arbitragem não sobrevive sozinha, né? Ela precisa, em algumas circunstâncias, do auxílio do Poder Judiciário. E aí, então, nesse livro traz
algumas informações a respeito. É claro que ele também não está atualizado com as alterações da nova legislação. Eu estou trabalhando nisso para a terceira edição. O senhor está falando aqui, já começa o capítulo 1 falando sobre evolução histórica. O senhor teve muito estudo por aí. Como evolução histórica, nós sabemos que a arbitragem, desde a época da Roma Antiga, ela existe, né? E passamos também pela Idade Média, os visigodos tiveram a primeira legislação europeia escrita sobre direito arbitral, né? Então, a Europa, o velho continente, tem muito sobre arbitragem, até porque haviam muitas invasões, né? E quando há invasões, o Estado desaparece, vem o Estado inimigo, né? E aí então as pessoas não têm a quem reclamar os seus direitos. Elas vão para a arbitragem porque não tem o Estado, né? E depois, com a globalização, nós tivemos um aumento muito grande das relações comerciais entre empresas de países diferentes, né? E é claro, surgindo conflitos, como nós não temos um poder judiciário do mundo, né? Utiliza-se a arbitragem internacional para solucionar esses conflitos. E depois nós começamos uma terceira etapa, que é a democratização da arbitragem, porque nós temos uma quantidade imensa de relações de consumo, principalmente, e essas relações de consumo podem, em alguns casos, serem resolvidas pelo sistema arbitral. Na Espanha, por exemplo, existe um sistema arbitral público, direcionado para a solução de problemas relacionados a direito de consumo, que nós não temos no Brasil, né? E aqui, então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para as relações de consumo, nós não podemos aplicar a arbitragem, salvo se o consumidor concordar, né? Se nós tivéssemos aqui um sistema público de arbitragem, isso poderia ser solucionado com mais facilidade, com mais rapidez. O senhor falou em terceira edição dessa obra. Quando o aluno pode esperar esse lançamento? Isso depende de uma série de circunstâncias que nem sempre está ao alcance da gente, né? Depende da quantidade de serviço, que eu não posso deixar de ser juiz para escrever livro. Então, eu tenho, nesse aqui, por exemplo, eu escrevia das 11 à 1 da manhã, 11 da noite, né? À 1 da manhã, meia-noite, 1 da manhã, a hora que eu conseguia estudar e escrever esse livro que você mostrou. Então, não é fácil, né? É uma situação que você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que deixar a informação clara, onde você encontrou aquilo, não é da sua cabeça, né? Um trabalho feito, um livro de direito, não é um livro de romance, né? É um livro técnico e você precisa trazer as informações técnicas. Aí demora muito, precisa de muito estudo, muita dedicação. Muito estudo, muita dedicação e muita paixão pelo que faz. Muita paixão pelo que faz, sem dúvida. E o senhor planeja ainda ter mais livros? Não? O futuro a Deus pertence. Quando terminar a carreira de magistratura, o senhor tem alguma área do direito que queira seguir? Vai partir para a advocacia? Não? É uma coisa, eu estou com quase 50 anos de idade e provavelmente eu devo trabalhar no Poder Judiciário, se Deus me permitir, até os 75 anos, como hoje é permitido, né? E daqui para 75 anos tem muito tempo pela frente. E como o senhor enxerga hoje a área da arbitragem e mudanças para o futuro? Eu enxergo muita coisa, principalmente com relação às empresas. As empresas estão raciocinando que, ao utilizar a arbitragem, elas estão, na realidade, diminuindo o custo, pouco importando qual a decisão que advém da arbitragem, né? Então, nós estamos vendo que contratos milionários, né, são possuidores de cláusula compromissória e qualquer problema tem que ser solucionado pela via arbitral, porque se soluciona com rapidez, definitividade, né? Coisa que, infelizmente, no judiciário estatal a gente não tem, porque existe uma gama de recursos imensa. Então, a realidade da arbitragem está cada vez mais impregnada na nossa sociedade e a tendência é só desenvolver cada vez mais, uma quantidade cada vez maior. E dicas para os estudantes e até profissionais que estão se apaixonando por essa área? Precisa estudar, né? E precisa manter a mente aberta, porque o sistema arbitral, ele tem diferenças do sistema estatal que, num primeiro momento, você não acredita, né? Os meus colegas magistrados viram para mim e falam: Aureliano, qualquer decisão que eu dou, cabe recurso para o tribunal e você vem me dizer que o árbitro sentencia e não tem recurso? É o sistema, né? Por isso que nós temos que ter responsabilidade para saber escolher o sistema arbitral ou estatal. Nem sempre é adequado o sistema arbitral. Cada situação recomenda uma conclusão diferente, uma opção diferente. Cuidado ao fazer a opção pelo sistema arbitral, porque não tem recurso e as regras são diferentes. Cuidado ao fazer a opção pelo sistema estatal, que também tem as suas peculiaridades.
Professor Aureliano, foi muito bom recebê-lo aqui no Saber Direito Debate durante toda essa semana. Eu que agradeço, realmente é muito bom a gente estar aqui falando a respeito desse tema, contando com a cordialidade de vocês, a oportunidade, nós agradecemos. Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. E você também pode assistir a esse e outros programas da TV em nossa página tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.